Olá, fiel torcida corintiana, estamos aqui na TV Placar, depois de Corinthians 4-0 no time do Argentinos Júniors. Meus amigos, o Corinthians goleou nesta noite pela Copa Sul-Americana, encaminhou aí a classificação para a próxima fase do torneio da Conmebol. Resta saber se em primeiro ou em segundo, Corinthians volta a jogar aqui contra o Nacional do Paraguai, que é o líder da competição. Se o Corinthians vencer, fica em primeiro. Se terminar em segundo, aí vai ter que disputar um play-off contra a equipe que virá da Libertadores da América, né? Os terceiros colocados dos grupos da Libertadores enfrentam os segundos colocados dos grupos da Copa Sul-Americana. Noite de Wesley jogando uma bola de garro. O argentino sabe o que faz com a bola nos pés. Romero, que é a cara desse Corinthians, né? Jogador que realmente se entrega muito a cada partida. Ranieri também fez um grande jogo no meio-campo, além de Bidon. E Yuri Alberto, que deixou 2 gols nas redes do Argentino Júnior. Noite que até o Fausto Vera, que veio do Argentino Júnior, também apareceu para marcar o 4º gol da equipe do Corinthians. Pressão inicial. Os primeiros 7 minutos, o time argentino em cima do Corinthians, mas aí aos 8, uma cobrança de falta de Fagner. O Fagner, quando só resolve jogar bola, ele é um jogador muito bom, não é? Bola parada, meteu a bola na cabeça do Yuri Alberto para o Yuri Alberto fazer o primeiro gol da equipe do Corinthians. O Romero até estava numa posição ali que ele atrapalhou a marcação da equipe argentina, mas o Yuri Alberto muito esperto para marcar o primeiro gol do Timão na Neoquímica Arena. Gol marcado aos 8 minutos. Depois desse gol, o Corinthians teve muitas oportunidades, com o Garro, com o próprio Yuri. Algumas bolas pararam no goleiro Rodrigues, depois entregaria o ouro. O Wesley também, né, avançando, entrando na área e chutando para a defesa do goleirão Rodrigues. Aos 37, Carlos Miguel fez uma defesa importante, num lance esquisito em que a bola bate no Félix Torres e quase complica a vida do goleirão corintiano. O Cássio ficou no banco, depois a gente vai falar do Cássio no final desse comentário. E aí aos 40 e aos 43 o Corinthians fechou o placar e conquistou o resultado ainda no primeiro tempo, fazendo 3-0, em 2 lambanças defensivas da equipe argentina. O Wesley encobriu o goleiro Rodrigues, o Rodrigues saiu mal, não é? Tocando bola e trocando passes com os zagueiros da equipe. O Romero foi esperto, interceptou de cabeça, a bola sobrou para o Wesley, o Rodrigues estava fora do gol, e aí o Wesley foi muito inteligente para encobrir o goleirão e fazer 2-0. Menos de 3 minutos depois, arredondando 43 minutos, o Yuri também aproveitou aí um recuo do Messa, um recuo estúpido, e fez 3-0 o Corinthians ainda no primeiro tempo. Bom, o Corinthians aí fechou o placar, não é? Pelo que apresentou o Argentino Júnior no primeiro tempo, dificilmente a equipe argentina ia buscar algum tipo de força para fazer o empate ou até mesmo uma virada heróica. E aí o Corinthians administrou no segundo tempo, né? Criou algumas possibilidades, sofreu um pouquinho, não teve mais o mesmo ritmo, algumas alterações foram feitas pelo técnico Antônio Oliveira, ele tirou o Garro, tirou o Romero, tirou o Yuri, tirou o Wesley, né? O Fausto entrou e fez o 4º gol, Coronado entrou e visivelmente está sem ritmo, o Pedro Raul parece estar pesado, não é? E o Mosquito entrou para tentar dar uma velocidade, deu, até acho que teve um lance esquisito que eu gostaria de ter visto melhor o replay que a televisão, a transmissão oficial não mostrou, de um possível pênalti em cima do Mosquito. Do lado do Argentino Júnior, o Verón é muito bom jogador, Montiel, belo lateral, esteve certa vez na mira do Corinthians, e ainda o Viveiros. Mas os erros defensivos foram fatais para que o Argentino Júnior conquistasse aquilo que queria nesta noite em Itaquera, que era pelo menos aí, não é, um empate para ainda se manter vivo na última rodada desse grupo da Copa Sul-Americana. Bom, enfim, no segundo tempo, já no finalzinho, né, nos acréscimos, o Fausto Vera faria o 4º gol, recebeu, dominou, teve uma briga ali com a defesa
da equipe argentina, e ele emenda um chute forte sem defesa para o goleirão para fazer o quarto gol. Para não ser muito cri-cri, né? A gente critica muito o Corinthians às vezes tem muitas dificuldades para evitar gols e fazer gols. O Corinthians fez 4-0 no Argentinos Júnior, né? É um grande resultado, increíble, né? Como se diz na Espanha, na Argentina, nos países que falam a língua espanhola, né? Incrível, né, o que o Corinthians fez nesta noite. E é assim, quando encontra um adversário que dá oportunidade, tem que ir lá e matar o jogo. E os erros, né, principalmente no segundo e terceiro gols do Corinthians induz o Argentinos Júnior a errar. Então, isso é muito positivo. O que o Corinthians fizera contra o Fluminense de uma forma mais intensa, hoje o Corinthians fez em alguns momentos contra a equipe rival. É isso que o Corinthians tem que fazer quando joga em casa, né? Fazer a pressão no campo de defesa do adversário e não permitir que o adversário faça o contrário. O time argentino fez isso nos primeiros 7 minutos, o Corinthians resistiu e depois criou esse placar incrível. Traz tranquilidade, já pensando nos próximos jogos contra Botafogo e América de Natal. Botafogo em Itaquera para buscar pontuação e tentar fugir dessa posição incômoda, né? O Corinthians está muito próximo da zona do rebaixamento, pontuação muito ruim, 5 pontos apenas em 6 jogos, e para tentar na outra semana arrematar a classificação também na Copa do Brasil. Uma tranquilidade em meio a muitas turbulências fora e dentro de campo, e a situação do Cássio, não é? Nesta quarta-feira o Cássio tem a última conversa com o presidente do Corinthians para tentar demovê-lo da ideia de sair do Corinthians para jogar no Cruzeiro. O Corinthians até aumentou a proposta de 3 anos, que é o que o Cássio quer, proposta já feita pelo Cruzeiro. Então agora está na mão do Cássio. Ou o Cássio aceita, ou dá adeus e vai respirar novos ares. Vamos esperar, porque nesta quarta-feira deve ser o dia D, o dia decisivo para o futuro de Cássio. Ou fica ou parte. Ou permanece fazendo história no Corinthians, ou definitivamente dá adeus ao Timão. Um dos maiores ídolos que o Corinthians construiu nesta longa trajetória, nesta longa história, né? E eu particularmente acho que o Cássio poderia pensar melhor e seguir no Corinthians. Mas enfim, a decisão é do Cássio, né? É do Cássio e o Cássio sabe o que é melhor para ele. Obrigado, fiel torcida. Deixa o seu like para esse comentário. Voltamos com muitos outros jogos interessantes nesta temporada. E claro, nosso carro-chefe todo dia, das 11h30 à 1 da tarde, o nosso Opinião Placar. Tchau. Depois de Corinthians 1, 2, 3, 4, Argentinos Júnior 0. Tchau, amigos.